Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Oremos. Pai querido e amado, é com temor, tremor e reverência ao teu nome, a ti, ao teu reino, que me achego. Na esperança viva que tenho, ó Pai, na confiança de que quando 2 ou 3 estão em teu nome reunidos, o Senhor também ali está. Pessoas hoje saíram de seus lares por variados motivos, para que juntos estivéssemos aqui. Eu sei que o Senhor trouxe cada uma delas. Eu simplesmente quero te pedir, toma minha vida agora, como instrumento teu, como canal teu, pois reconheço publicamente, ó Deus, todos os meus limites, toda a minha incapacitação. E te peço, Pai, enche-me do teu Espírito Santo, usa-me, para que todos os teus que aqui estão sejam tocados, vivificados, abençoados, transformados, libertos, que tudo aquilo que tem estado em teu coração em relação a esse culto possa se cumprir, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Há intercessores nesta hora, meu Deus, clamando para que nada impeça o teu agir aqui, e eu quero abençoar esses intercessores, mas quero te pedir que mais de teus anjos, mais de teus arcanjos estejam aqui acampados ao nosso redor, Senhor, nos livrando, nos guardando, para que o 100%, para que a plenitude de teus desígnios, Pai, se cumpram em nós. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, aplica o teu sangue entre as nossas vidas, entre este culto e tudo aquilo que espiritualmente tentar se levantar contra a tua vontade. E assim, Pai, que o nome de Jesus Cristo seja adorado, glorificado. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém? A conversão de um ser humano é marcada por uma drástica, brutal, eu diria, e radical mudança de valores, mudança de ideais, mudança de comportamento, mudança de cultura. E nesse processo de mutação, onde a lagarta vai virar borboleta, há um ponto que evidencia a real conversão. E ele só pode ser alcançado quando eu decido que a minha vida vai agradar a Deus. Quando há em minha alma um despertar, quando eu dou o clique e digo, a partir de agora, a partir de hoje, a minha vida vai agradar a Deus. E eu sei que essa é uma afirmativa que não pode e não está nos lábios de todos aqueles que hoje frequentam uma igreja. Porque há pessoas em diferentes momentos, muitos chegam, ou até para se achegar, olham para Deus como se Deus precisasse provar alguma coisa para eles. Você talvez um dia tenha sido assim. O que esse Deus, o que Ele pode fazer por mim? Será que Ele me ama mesmo? Quais são as bênçãos? O que Ele pode acrescentar? O que Ele pode trazer de novo? Por que eu devo segui-lo? Deus tem que me mostrar alguma coisa, tem que me dar algum sinal. Aí então eu vou pensar em segui-lo. Mas você chega com essa intenção. Como é que eu posso me satisfazer em Deus? Como é que Deus vai me satisfazer? Eu quero o pacote completo. O que tem para mim? Tem salvação? Tem prosperidade? Tem casamento abençoado?
com mulher de Deus, com homem de Deus. Opa, eu quero. Tem que mais? Tem crescimento, tem alegria, tem paz, tem tudo. Eu quero tudo. Quero pacote fechado, nada além, nada quem. Quero 100%. Só que há um momento em que essa pessoa tem um impacto tão profundo que ela já muda o seu conceito e ela começa a dizer: o que eu agora posso fazer por ele? Quero continuar sendo alvo de todas as suas bênçãos, quero usufruir de todos os benefícios de minha fé, mas o que eu posso fazer por Deus, o que eu posso fazer por sua obra, eu quero satisfazê-lo. Agora já não importa tanto que eu seja satisfeito em meus desejos, em minhas vontades, agora importa satisfazer a Deus. Eu quero satisfazê-lo, eu quero agradá-lo, eu quero honrá-lo. A opinião familiar, a opinião social ainda é muito importante, mas já nem tanto como a opinião de Deus. Hoje me importa muito, e agora me importa muito saber o que Deus pensa sobre mim, o que Ele diz sobre mim, que tipo de sentimento vem ao seu coração quando Ele contempla as minhas obras, quando Ele contempla a minha vida, o que Deus está dizendo, o que Ele acha de mim, porque eu não quero ser só alguém abençoado, eu quero ser alguém aprovado. E olha que há uma grande diferença aí, amém? Nós temos o hábito de crer que somos abençoados por Deus quando as coisas estão dando certo, quando nós estamos ganhando, quando estamos vencendo, quando estamos alargando estacas. Opa, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Só que a verdadeira bênção de Deus vem quando Ele te aprova. E muitas vezes você pode estar em lutas, pode estar vivendo falta, pode estar enfrentando guerras, mas você está sendo aprovado por Deus, você tem o selo, esse tem a minha aprovação, esse passou no teste, esse é meu, nesse eu me alegro, Ele me satisfaz, Ele realiza os meus sonhos. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, coloca um pouquinho de retorno aqui que você tirou geral. Malaquias capítulo 1. Último livro do Antigo Testamento, tá? Profeta Malaquias, profeta mais malaco da Bíblia Sagrada. Malaquias capítulo 1, verso 1. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Posso? Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Até aí. O livro do profeta Malaquias, aliás, o nome Malaquias significa meu mensageiro, coloca um espelho diante de nós, e nos ajuda a enxergar a nossa real condição espiritual, nos ajuda a avaliar nosso relacionamento com Deus. Ele foi escrito num tempo de comodismo, de indiferença, de frieza, e eu diria até de inconsequência. E esse é um livro que confronta a mornidão. E através dos registros de Malaquias nós temos Deus apontando as responsabilidades das quais os homens fugiam. Homens faziam o que desejavam, plantavam e depois reclamavam da colheita e ainda culpavam a Deus pelas situações difíceis que viviam. E na verdade nesse livro Deus mostra, aponta algumas questões que precisavam mudar se eles quisessem
aprovação, bênção, alegria de Deus, se eles quisessem comunhão com Deus. E quando nós começamos a ler esse texto, eu digo sentença pronunciada. E esse sentença, essa palavra, vem do hebraico massa, que quer dizer peso. Em outros termos, mensagem pesada. O livro de Malaquias é só cajado, é borrachada pura. Mensagem pesada, peso de Deus, uma palavra pesada de Deus, através do profeta Isaías, para o povo. E quando eu falo em mensagem pesada, eu estou falando de coisas que vêm do céu para as nossas vidas, e que normalmente produzem um certo incômodo, não nos deixam confortáveis, coisas que naturalmente nós não gostaríamos de estar ouvindo, coisas que às vezes nos ferem, que às vezes nos machucam. É quando Deus cutuca aquela área que você achou que ele nem conhecia, é quando Deus mexe num assunto que você fala, opa, mas agora isso, vai falar bem disso, eu precisava estar escutando isso. O meu filhinho Rininha, de 3 anos, gosta de brincar de culto. Ele pega a mesinha dele, abre a Bíblia, faz todo mundo sentar nos puffs em frente à mesinha dele. Hoje à tarde ele fez um culto, ele chama a babá, a Raquel, eu e o Natan. Aí ele abre a Bíblia, canta um louvor, que é sempre o mesmo, né? Jesus, Filho de Deus, só sabe isso também. E aí ele traz alguma palavra que não dá para entender muito às vezes, mas, né, a gente sente que é algo profético. E hoje ele me chamou e fala, pai, hoje você prega. Falei, então tá. E eu comecei a pregar, eu li um texto rápido na Bíblia e comecei a brincar com eles e falando que se a gente se achega a Deus, Deus abençoa as nossas vidas, mas se a gente se afasta de Deus, fica tudo esquisito, tudo começa a dar errado, que a gente não precisa temer os levantes nenhum, sejam quais forem, porque Deus está conosco. E comecei a falar de Jesus, e eu disse, Jesus é o maior de todos, ele é maior que o super-homem, ele é maior que o Homem-Aranha, ele é maior que o homem, que o Batman, e ele é maior que o Hulk. Só que quando eu disse isso, eu vi que ele ficou, tipo aquela espada, penetrou na sua alma, porque ele me olhou com uma cara de indignação, como se ele dissesse, essa mensagem foi pesada. E ele olhou para mim e disse, pai, que o Hulk não. Eu acho que o Hulk ganha a luta. Eu falei, não, Jesus é maior que o Hulk. Ele ficou tão incomodado que ele saiu da igreja chorando e foi para o quarto. Porque era aquela mensagem pesada, é tudo que eu não quero ouvir. Por que ele tinha que falar nisso agora? Mas um ídolo foi confrontado. Aleluia. Ficou magoado. Chorou um pouquinho no quarto, mas daqui a pouco ele voltou para a igreja, tipo, tudo bem, doeu, a espada me cortou, mas amém, eu recebo. E disse que queria pregar aqui na igreja, qualquer dia eu vou trazer. Um dia eu trouxe, ele travou, né? Agora ele falou que não, dessa vez eu vou falar que eu sou de Deus e eu tenho uma palavra. Essa eu quero ver. Uma palavra pesada. Deus começa afirmando o seu amor. Deus está dizendo, eu os amo, eu vos tenho amado. Só que Deus questiona a ingratidão. Por que vocês estão tão distantes? Por que tão ingratos? Por que tão frios? O que eu fiz para vocês? Olha o amor que eu tenho, olha como eu cuido da sua vida, olha como eu tenho mudado a sua história, olha como eu tenho abençoado o teu casamento, quantas coisas boas ainda virão de minha parte sobre tua vida. Por que essa ingratidão? Por que essa indiferença? Por que essa tristeza? Aí o povo diz, Senhor, o Senhor tem nos amado? É uma ironia que você vê por todo o livro de Malaquias. E o povo diz, nos amado como? Nos amado onde? Em que? Em que o Senhor tem nos amado? E aí eles perguntam, não foi Esaú, irmão de Jacó? E por que eles diziam isso?
Porque o atual, naquela época, inimigo desse povo, era o povo de Edom, os edomitas, que eram descendência de Esaú. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo, os nossos inimigos não são geração, fruto de Esaú, e Esaú não é irmão de Jacó, nosso pai. Em outros termos, eles ali colocavam, Deus, coisas ruins estão acontecendo com a gente, e o Senhor permite, o Senhor não faz nada, o Senhor não age, os nossos inimigos estão aí, e eles são quase que da nossa família, e estão se levantando contra as nossas vidas, nos trazendo prejuízo, incômodo, angústia. E aí Deus mostra a raiz de tudo aquilo, a raiz de seu tormento, dizendo, eu amei a Jacó, porém aborreci, desprezei, desconsiderei a Esaú. E lá atrás, daqui a pouco a gente vai para Gênesis, mas lá em Gênesis, houve decisões por parte de Esaú, que influenciaram não tão somente o seu presente, mas todo o futuro, e aqui havia uma colheita. Diz assim para o seu vizinho, oi, tá bonito hoje, hein? Diz assim para ele, é a beleza de Cristo. Diz para ele, está cheiroso hoje, hein? Diz para ele, é o perfume de Cristo. Diz para ele, está iluminado hoje, hein? Respondi, é a luz de Cristo. Agora diz assim, as escolhas são sementes. O que você plantou, vai colher. Planto errado, decido errado, escolho errado, lá na frente o erro só se multiplica, e aí a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Aí eu quero me afastar de Deus, parar de ir para a igreja, abandonar a Deus. E Deus estava dizendo, vocês precisam começar a assumir as suas responsabilidades. O menino foi para a escola sem estudar. Jogou videogame a tarde inteira, não estudou nada. Aí a professora perguntou, fala para mim duas palavras que comecem com Z, que existem no corpo humano. Não estudou nada. O que ele falou? Zoreia e zóio. Aí a professora falou, e agora você vai ganhar uma nota que também começa com Z, o que você acha que vai ganhar? Ele, uns 8? Não estudou, fez tudo errado, ainda quer ganhar 8? Vai ganhar 0, e vai botar a culpa na professora? Vai botar a culpa em Deus agora? Algo aqui, nessa declaração, não parece ser muito coerente com a essência de Deus, porque Deus está dizendo que Ele amou um e rejeitou o outro. Parece algo que não casa com o que Deus é, mas Deus está dizendo, eu amei a um, eu rejeitei a outro, e apesar de não parecer algo correto, essa declaração nos traz uma lição muito séria. Deus amou um e rejeitou o outro. Esaú e Jacó foram filhos de Isaac e netos de Abraão. E por que Deus haveria de preferir um ao outro? Por que Deus escolheu Jacó e desprezou Esaú? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, agora sim, capítulo 25. Versos 27 em diante, 27 a 34. Se não achar Gênesis, Jesus, hein?
capítulo 25, verso 27, diz assim, é um momento que conta a infância de Esaú e Jacó e como tudo aconteceu. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me vale, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Até aí. Amada igreja, ainda lendo o texto, eu continuo me perguntando por que Deus rejeitaria a Esaú. Tudo bem, ainda vai lá a gente falar que Deus rejeitou Caim, que matou Abel, mas a gente falar e ter que entender que Deus rejeitou Esaú, por que ele faria isso? Esaú era um homem trabalhador, batalhador, caçador, perito, bom filho, honrava pai e mãe, se alegrava em fazer um assadinho para o pai, era um bom garoto, era um bom menino, era um bom homem. E aí você percebe que Deus amou Jacó, mas opa, o nome Jacó significa usurpador. Jacó foi aquele que manipulou, que enganou, que mentiu, que trapaceou o irmão, porque lá na frente ele faz todo um teatro para tomar posse dessa bênção do seu pai. Por que Deus amaria esse e desprezaria a Esaú, que parece tão correto? Diz para o seu vizinho, isso é porque Deus não julga o exterior, mas o coração. Esaú tinha caráter, não há nada que pudesse depor contra ele nessa questão, mas, e entanto, era fraco de espírito, pois foi um homem que se preocupou mais com o seu apetite em satisfazer os seus desejos do que com a herança eterna. O direito de primogenitura naqueles dias era algo muito sério. Falava de receber uma série de benefícios, falava de receber herança material, falava de representar a família, tinha muitos privilégios para um primogênito. Só que além e maior do que todos eles, eu cito aqui o fato de que Esaú teve e tinha no momento a chance, o direito de escrever a história de Deus na terra. Se Esaú tivesse tomado a sua posição e não tivesse vendido esse direito, hoje nós não cantaríamos, o Deus de Abraão está nesse lugar, o Deus de Abraão. Vamos adorar a Deus, vamos adorar vamos adorar a Deus, vamos adorar o Deus de... Se ele tivesse tomado posição, ia ser não. O Deus de Abraão, de Isaque, de Esaú. Olha o que ele fez, perdeu o nome dele na música. Ele teve a chance dele escrever a história de Deus. Nós estaríamos dizendo Abraão, Isaque e Esaú, era para ser assim. E ele trocou tudo isso
todos os privilégios que tinha, toda a bênção, toda a chance de servir a Deus com a sua vida, por um desejo de se satisfazer seu apetite. Eu quero lentilhas. Ele chegou atordoado de um dia de caça, cansado, sentiu aquele cheirinho gostoso e não pensou naquilo que tinha valor eterno, pensou em satisfazer um apetite imediatamente. Eu estou com fome agora, eu quero matar a minha fome, me dá o que eu quero. Mas e o seu direito? Ah, estou com fome, o que vai valer o meu direito agora? E ele despreza esse direito que recebera de Deus, e isso diante dos céus foi uma afronta, algo muito sério. Deus se sentiu afrontado, como ele despreza assim um direito que eu coloquei em suas mãos, conquistei para ele. E nós podemos perguntar, como é que Esaú foi tão burro? Como é que ele troca tanto por tão pouco? Será que ele não fazia conta? Ele não percebeu como ele ia sair muito na pior nessa negociação? Ele não viu que o irmão o estava enrolando? Como é que ele aceitou um negócio desse tão furado? Como é que pode ser tão cego? E é aí que eu começo a me perguntar, pai, será que alguém hoje, crendo em tua palavra, ao conhecer a história de Esaú, será que alguém hoje pode acusá-lo? Quem? Se há alguém, quem pode acusar Esaú? Porque, pai, hoje também não é verdade que milhares, para não falar milhões de cristãos, têm trocado tudo por uma gratificação temporária e carnal? Pai, quem pode levantar a voz contra esse homem ou apontar um dedo para ele? Quem pode criticá-lo? Se muitas vezes nós temos feito muito pior do que ele, deixando de valorizar o que é celestial, eterno, espiritual, real, e trocando os nossos direitos conquistados em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por coisas que muitas vezes valem muito menos que um prato de lentilha. E agora Jacó, apesar de todos os seus defeitos de caráter, valorizou o eterno e nunca deixou de buscar a bênção e a aprovação de Deus. Foi um homem faminto pela bênção e por essa aprovação de Deus. Ele lutaria com Deus, como de fato lutou, se isso fosse necessário, para ser abençoado e para ser aprovado por Deus. E Deus olhou para aquele coração e se agradou, porque esse homem valorizava as coisas certas. E Jacó não recebeu só uma nova, uma bênção, uma aprovação, mas uma nova natureza, porque a Bíblia diz que Deus trocou até o seu nome. De Jacó, o usurpador, ele virou Israel, um príncipe com Deus. Porém, Esaú cedeu aos desejos da carne, não percebeu o que vinha fazendo. Logo, quantas vezes nós temos permitido tais distrações em nossas vidas? Quantas vezes essa tem sido a nossa atitude? Quantas vezes nós trocamos os privilégios de estar com Deus por atividades que nos afastam dos exercícios espirituais básicos? É quando eu gasto tempo com tudo, mas não tenho tempo para estar com Deus, e a minha disciplina espiritual é ferida, e eu começo a ficar cego, fraco, sem reação, como Esaú, e começo a não valorizar o que Deus tem me dado, o que Deus tem feito em minha vida e através dela. Diga para o seu vizinho, quantos de nós estamos trocando nossos direitos em Cristo por coisas também temporais e carnais? E eu falo sobre a necessidade de nós buscarmos
Um dos frutos do Espírito Santo, segundo Gálatas 5, 19 em diante, fala de frutos da carne, frutos do Espírito, não precisa abrir. Mas um deles é o domínio próprio. Paz, amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Um deles é o domínio próprio. E a falta de domínio próprio tem levado muitos cristãos a buscar um prazer imediato, sem botar na balança o que isso vai lhe custar diante de Deus. A falta de domínio próprio levou Eva a pecar lá no jardim, quando ela decide saciar a sua vontade. A falta de domínio próprio levou Esaú a cometer esse erro, e a falta de domínio próprio tem prejudicado muita gente hoje. Começou no jardim, mas tem roubado muita gente, tem roubado muita herança de muita gente. E o que é pior, quando você se distrai a tal ponto e começa a satisfazer os seus desejos e não mais os de Deus, quando você deixa de ser aprovado por Deus, quando você escolhe ser rejeitado por Deus, você entra numa situação muito mais profunda do que você imagina. Porque em Gênesis 3,14, não precisa abrir, quando Deus decreta as maldições que tanto a mulher, o homem e a serpente, símbolo de Satanás, receberiam, Deus fala para a serpente: comerás pó todos os dias da tua vida. Comerás o quê? Pó todos os dias da tua vida. Pó é uma tipologia de carne, de carnalidade. Por quê? Já caiu e você põe de novo aqui para cair de novo. Deixa aqui então. Quer casar desse jeito? Pois não sabe que está no fim da fila aí, né? Pega um pano lá para ver se você mostra seus dotes domésticos. Pó, segundo a Bíblia Sagrada, é uma tipificação, uma tipologia de natureza humana, de natureza carnal. Adão foi feito por Deus com pó. E na verdade Deus estava dizendo: Satanás, o seu castigo é esse, você vai comer pó, você vai se alimentar da natureza carnal dos homens. Quando os homens escolherem o pecado, quando os homens escolherem a desobediência, quando fluírem suas vidas, eles permitirem ser dominados pela natureza carnal, aí você vai se alimentar. E essa tem sido a maior estratégia das trevas, para roubar promessas, para roubar a herança, para roubar o seu futuro em Cristo, para te paralisar. Ele simplesmente conhece os seus desejos, te conhece muito além do que você imagina, e ele te oferece uma gratificação imediata, um prazer imediato. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Do que você precisa? Qual é a área que você tem mais falta? Vem, você não tem dor nenhuma, não precisa esperar nada comigo, eu te dou isso agora. Toma, come a sua lentilha. Você não está com vontade? O que vai te impedir? Come a sua lentilha. E quantas pessoas não estão lembrando do que deixaram para trás em Cristo, por um momento, por uma noite, por um instante? Satanás é especialista em enganar pessoas assim. Ele tentou fazer isso com Jesus. Quando ele viu que Jesus estava sendo tentado no deserto, quando ele viu a cruz e viu tudo que Jesus precisava passar, ele disse: Jesus, eu tenho uma proposta. Se você se prostrar, se você me adorar, eu te dou o mundo inteiro. E imediatamente, não vai ter cruz, não vai ter dor, não vai ter essa história de esperar, não vai ter mais nada. Automaticamente, você tem tudo o que você precisa, tudo o que você busca. E muita gente cai nesse engano, pois o convite nunca é escancarado. Tem gente que fala: pô, diabo? Como assim? Isso não é uma figura de linguagem? Será que não é só o mal? Será que é uma energia negativa? Não sei como é que você chama, eu chamo como a Bíblia chama, diabo. Tem uns que chamam de capiroto, cinzento, que mais? Rabudo.
Quê? Lúcifer. E tantos outros nomes, né? Estamos falando sendo o príncipe do reino das trevas. Não tem o reino da luz? O reino é Jesus. Tem o reino das trevas e o príncipe desse reino é Satanás. O objetivo dele, matar, roubar e destruir, segundo Jesus. Pô, mas aí já é demais. Puxa vida, Renan. Diabo, vamos falar do diabo? Eu não quero ser um cara assim, tão fanático, tão bitolado, vou ficar vendo diabo em tudo. Eu vou te dizer, eu não sou fanático, não sou bitolado, mas não sou também cego, não sou louco a ponto de desprezar alguém que está tentando me destruir, amém? Então eu preciso saber como ele age para poder me proteger e não permitir que ele toque em nada da minha vida e que Deus deseja fazer através dela também. Eu preciso me adiantar. E essa é uma grande estratégia do mal, e talvez você hoje esteja completamente envolvido ou envolvida por ela. Muitos têm caído, e o convite não é, olha, eu sou Satanás, tá? Cheguei aqui com meu tridente, com rabinho, com chifrinho, olha como eu sou feio. Eu vim para te matar. Você não aceita o convite? Hein? Assina o contrato que eu te mato, a gente já vai para o inferno e acabou. Não! A Bíblia diz que ele vem até como um anjo de luz, ele vem conhecendo a tua alma, os teus pensamentos, as tuas dificuldades, os teus traumas. Ele é sutil, ele é asqueroso, ele é liso, ele procura uma brechinha, ele sabe argumentar, é um ser milenar, não despreza as estratégias desse. Ele vai vir leve, ele vai falar manso. Imagina, não tem nada a ver, para que ser assim tão radical? Não é assim também, o negócio é mais leve, e geralmente ele vai te apresentar um caminho mais relaxado, mais tranquilo, sem tanta pressão, sem tanta necessidade de santidade. É só um caminho mais largo. Deus te ama mesmo, Jesus já te ama mesmo, você já está salvo. Para que essa piração agora de levar tudo tão ao pé da letra? É assim que ele chega. Agora diz para o seu vizinho, o caminho, cutuca o vizinho, diz assim para ele, o caminho é estreito, e não tem atalhos, e só, acho que eu vou ser velho e vocês não vão pegar esse time ainda, e só, não é para repetir. Daqui a pouco eu vou fazer igual o Rininha, vou correndo lá para minha sala chorar. E só quem ama mais o seu chamado do que a aprovação, do que o conforto, vai permanecer. Só quem ama mais a Deus e a sua chamada, mais do que qualquer prazer natural, mais do que qualquer zona de conforto, mais do que qualquer a aprovação que receba de quem quer que seja, vai permanecer de pé. Amém? Puxa, Rina, isso é comigo mesmo, que estava tão fácil, essa história de vir para a igreja, buscar, receber tantas coisas de Deus, meu interior mudou mesmo, senti tanta coisa boa, mas deu uma estreitada, puxa vida, foi resolver seguir Jesus de verdade, que parece que o mundo virou de ponta cabeça. Quanta luta que eu tenho enfrentado, quanta dificuldade. Será que é isso? Só quem ama mais a sua chamada e mais a Deus vai permanecer de pé. Puxa, mas estava tão tranquilo no começo, quando eu só vinha, não tinha muito compromisso, ouvia a palavra, tocava a minha vida. Foi só eu acreditar nessa história de batismo e seguir a Jesus, que todo mundo começou a me perseguir, já ganhei um monte de apelido, já estão me chamando de louco, lá em casa já estão me perseguindo, falaram que eu vim dar dinheiro para o pastor, eu virei crente, que eu agora só ando com a Bíblia embaixo do braço. Será que é isso? Só quem ama mais a Deus e a sua chamada, mais do que qualquer paz aparente que possa ter nesse mundo, vai permanecer de pé. Só que a falta de disciplina espiritual, de domínio próprio, tem levado muitos ao caminho de um evangelho mais light. Mais light. Imagina,
Que história é essa? Essas igrejas que pregam e puxam tudo assim, não, há muitas interpretações. Peraí, o que é isso? Não é assim também. Não, você não precisa ficar assim, pressionado. Vem para cá, a gente vai te tratar de um jeito mais tranquilo. Calma. Vamos pegar mais leve. E começa a negociar com aquilo que Deus chama de fatal. Como? Falta de domínio próprio tem levado muitos a um caminho mais light, mais leve. Diz para o seu vizinho: light é iogurte, Coca-Cola, peito de peru. O evangelho é hard. Tudo bem, mas você ainda continua em guerra. Você ainda continua em luta. Eu quero ser aprovado por Deus, aprovada por Deus. Mas tantas são as facilidades, tantos são os momentos que parece que eu não vou aguentar. E é tão fácil olhar aquele prato de lentilha e satisfazer imediatamente os desejos da minha carne. Como é que eu faço então para vencer? Puxa, isso é real, isso é possível, você vive o que você está pregando? Porque eu já ando com Deus há um tempo, e eu viro e mexe, eu decido saciar minha carne. Eu estou a todo tempo negociando com as trevas. Quantos pratos de lentilha que eu já comi, já perdi até as contas. Depois eu me arrependo, me acerto, mas é só mais uma questão de mais um tempo para eu trocar de novo mais unção que Deus me deu, mais da minha constituição, mais da minha autoridade espiritual, mais da minha intimidade com Deus, por outro prato de lentilha. Há vitória para isso, há mudança para isso. Como fazer, como agir? Como diria meu amigo Luiz Esquiró, aos seus 86 anos, nós somos uma tricotomia. E o que é isso? Você é corpo, alma e espírito. Amém? Diz para o seu vizinho: você é corpo, você é alma e você é espírito. Não posso ignorar nenhuma das minhas dimensões, amém? Eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. A gente gosta de cuidar do corpo, não gosta? A gente, para cuidar do corpo, tem que fazer o quê? Uma dieta balanceada, não é? Tem que fazer exercício, bíceps, tríceps. Uns preferem exercitar o pânceps. Dizem que aquilo que você come é o que você vai ser, você vai ficar parecido com aquilo que você come. Vocês já ouviram isso? O que é a Páscoa, né? O que o homem faz com a Páscoa? Um evento que não tem nada a ver com chocolate. Jesus, sangue, cordeiro, Pessá, passagem, livramento de morte. O que tem a ver com chocolate? Eu vinha bem. Até que chegou a Páscoa, e eu estava cheio de domínio próprio. Eu falei: eu não vou comprar ovo de Páscoa, eu não vou comer chocolate. Vinha bem, acabou o meu propósito. Um dia antes da Páscoa, eu chego na igreja, tem uma caixa desse tamanho que a Rede TV me mandou uns 8 ovos de Páscoa. Mas não é ovinhos de Páscoa, aqueles ovos de Páscoa desse tamanho, aquele papel que brilha, aquelas cores sedutoras, simplesmente irresistível, impossível comer um só. E essa história de que você vai ficar parecido com o que você come, comecei a me olhar no espelho. Eu sou um ovo! Meu Deus! E também essa história de que só comer peixe e salada vai resolver. Baleia come peixe, elefante come vegetais. São gordos. Quem diz que isso resolve? Enzo, precisamos retomar, hein? Semana que vem, tá? Me ajuda. Tô entrando naquela fase, não sei se volto.
Quando eu olho para o meu pai, então, eu falo misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É aquela escola de tendência, né, gente? Tem gente que tem problema de hormônio, outros de glândula, outros os ossos que pesam e outros é hereditariedade. Desculpas para alguém que não tem disciplina. Só que até a nossa carne tem essa tendência à preguiça. Se a gente deixar, a nossa carne vai escolher os alimentos mais junk foods possíveis, as coisas mais fúteis. Temos que cuidar do corpo. E aí nós temos uma alma, teu intelecto, tuas emoções, tuas vontades. Só que a alma também será produto da sua alimentação. Amém? E se eu permitir que a minha vida seja controlada pela minha alma, eu sou o próximo Esaú. Não vou ser como Jacó nunca. Ah, mas o que eu sinto, é o meu coração. Na minha Bíblia está escrito que o coração é enganoso e é corrupto. E quantas pessoas vivendo por aquilo que o seu coração diz? Eu não tenho que viver pelo que o meu coração diz. Quantas vezes eu fiz o que o meu coração mandou? Preciso quebrar a cara mais quantas vezes para entender que eu não tenho que fazer o que o coração diz, mas o que Deus diz. Você tem tua alma. Tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo aquilo que você absorve, alimenta a sua alma. E se você se enche de maus pensamentos, de medos, de frustrações, se você se enche daquilo que é ruim, daquilo que te contamina, a tua alma estará completamente corrompida. Por que a gente fala, não vai em balada, não vai, fica em casa? Todos os seus sentidos ali estão aguçados. Você chega, já é o som, e tem música que parece que te dá que te desperta a natureza carnal, né, Boni? O Boni não pode escutar um sambão, que ele já sai, ele era porta-bandeira, né? Já sai passista ou porta-bandeira? Não vai lá, aquilo vai te contaminar. Não, vou evangelizar, nada a ver, cara, sou o homem de Deus. É um pagode, não tem nada a ver, é um sambão, mas puxa vida, meus amigos das antigas, eu tô lá, cara, eu tô lá. Aí chega, aquela rapaziada embriagada, cerveja indo e voltando, todo mundo enchendo a cara, e você lá, hein? Daqui a pouco a mulherada começa a sambar, vem sambar perto de você, do crente, você lá, repreendo, em nome de Jesus. E o sambão rolando, assassinaram o camarão, e assim começou a tragédia no fundo do mar. Tábua de tiovo, não tem mais onde furar, de tanto levar, frechada, e ele tá lá. Essa música é legal, tá repreendido. Vai chegar em casa, vai sonhar com quem? Com o preto velho. Não, sou homem de Deus, homem encher. Como é que vai se alimentar do quê? A alma está recebendo o quê? Depois quer ser espiritual, quer ser guiado pelo Espírito? É tua responsabilidade. Se você não se alimentar de coisas que te tragam saúde para a alma, se você deixar a tua alma te guiar, não responsabilize Deus pelos resultados. Tem que fazer a tua parte, isso exige disciplina. Tem que controlar os desejos, é um exercício até intelectual. Tenho que ler aquilo que me agrada, aliás, que agrada a Deus, aquilo que me ajuda, que me fortalece. Amém? Senão depois morre, Deus me quis morto. Como? Não fez sua parte? Tá que nem o outro que falou o quê? Infarte? Estou correndo o risco de infartar? Você não vai fazer nada, não vai se prevenir, não vai mudar a alimentação, não vai fazer nada? Não, se o infarto vier, eu fecho os olhos. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente.
Vai fechar os olhos? Estou morrendo, minha alma está me controlando. Vai morrer. Agora, nós temos a obrigação de sermos controlados, direcionados pelo Espírito, porque a Bíblia diz: suas palavras são Espírito e vida. Muita gente hoje, dentro de igreja, tem sido controlada pelo corpo. Só que os muito fracos, os muito fracos, são controlados pelo corpo. Aí está Esaú e todos os controlados por seus impulsos, hábitos, desejos carnais. Muita gente. Agora tem uns que são controlados pela alma, pelas emoções. Eu sinto, meu coração. E como isso é sério. Quanta gente hoje paralisada, fugindo de Deus, escolhendo a rejeição, porque simplesmente não conseguiu administrar as suas emoções. Viveu situações tão sérias. Puxa, mas eu amei, eu quis, eu busquei, eu jejuei, eu confiei em Deus, e não deu nada certo, deu tudo errado, e aí morre, deixa de viver no Espírito, não consegue reagir, abre mão de ministério, não quer mais ir na igreja, não sonha mais com os sonhos que Deus tinha dado, muda tudo, a sua vida é guiada pelas suas emoções, fica mal, puxa, não deu, e aí volta a sentir coisas que sentia no passado. Tem gente que entra em depressão, fica curtindo a fossa. Fala para o seu vizinho, se tranca no quarto, fica ouvindo o Léo Jaime. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Ai Deus, você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé pra consolar nas tardes de domingo. Fica lá, não vem mais pra igreja. Esqueceu da obra, esqueceu da célula, esqueceu das almas, esqueceu do compromisso espiritual, fica curtindo a fossa. Mas nós temos que andar no Espírito, porque Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diz para o seu vizinho: você é filho de Deus? Então você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é o caminho, não há outro. Se nós formos guiados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, se não houver domínio próprio, se não houver disciplina, quantas vezes você tem que dar ordem para a alma? Davi fazia isso. Tem um salmo que ele diz: alma, te aquieta, nem pia, já me atrapalhou demais, fica no teu lugar, quem vai me direcionar agora é Deus. Se formos guiados por carne ou por alma, seremos sim como tantos outros que trocaram o mais precioso por uma satisfação passageira. Né? Um beijo. Já estava, estava criando teia de aranha. Vai trocar tudo que Deus te prometeu, que Deus te deu, por um prazer momentâneo, uma noite, uma night, uma transa, coisas que passaram, que só vão te esvaziar, não vão te acrescentar nada, e vai abrir mão de tudo que Deus tem feito, está fazendo na sua vida. Qualquer coisa que te satisfaça, te afastando de Deus, é estratégia das trevas. Eu te digo, não negocie, amém? Não negocie. Esses são dias em que algo assustador está acontecendo, um contingente grande demais para poder ser verdade, algo que não podia estar acontecendo de jeito nenhum, um contingente enorme de frequentadores de igreja hoje estão nessa condição.
milhões de cristãos, daqueles que saem nos censos do IBGE, 36 milhões de cristãos no Brasil, sabe lá Deus quantos estão hoje nessa condição, guiados pela carne, guiados pela alma. Não negocie os direitos que Deus te deu, aquilo que Jesus conquistou por você, por nada, amém? Nada nesse mundo é tão precioso, nada vale a pena, amém? Agora, para ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que conhecer a voz do Espírito Santo, porque eu posso viver os princípios bíblicos, posso ter caráter, posso ter equilíbrio emocional, mas se eu não conhecer a Deus, eu não posso ser guiado pelo Espírito. Não tem como eu ser guiado pelo Espírito. Então o que fazer? Me agarrar à palavra de Deus com toda a minha força, porque Esaú, o neto de Abraão, não era qualquer um, foi rejeitado. Eu não quero ser rejeitado, e não quero que você seja rejeitado também, amém? Curve tua cabeça e feche teus olhos. Uma mensagem pesada. Mas às vezes Deus tem que tocar nas feridas. Porque Deus nos ama. Às vezes Ele precisa mexer com a gente. Às vezes Ele precisa nos confrontar. Porque Ele não quer rejeitar ninguém. A Bíblia diz que a alma do Senhor não se agradará daqueles que voltarem atrás. Mas esse nunca foi o desejo de Deus. Por piores que sejam as suas dificuldades, Deus conhece a tua luta. E Ele sabe quanto você está se esforçando. Porque conhece o seu coração. Mas talvez você tenha dado ouvido a uma vozinha que disse: desiste, desiste, não vai dar certo, você não vai conseguir, esse fantasma te assusta demais, se você se levantar contra ele você vai perder, você vai sofrer, desiste, abre mão de tudo, não está valendo a pena, troca tudo que Deus queria fazer com a tua vida. Troca a tua família, troca todas as bênçãos, troca tudo que Deus tinha contigo, todos os projetos de Deus para a sua vida, troca tudo isso por um alívio que você vai sentir quando se vê distante dessa situação que te machuca tanto. Troca. Será que o preço é tão alto assim? E talvez você seja alguém que agora está a ponto de negociar os direitos que recebeu em Cristo por um prato de lentilha. Satanás te apresenta aquela decisão como a melhor possível. Imagina, esse casamento não vai dar em nada, você já tentou o que tinha que tentar, o amor acabou, troca, se separa logo, você vai sentir paz, uma paz falsa, porque dali 5, 6 meses você vai dizer: o que eu fiz com a minha vida? Essa não era a vontade de Deus. E quando nós falamos em fazer o contrário do que Deus tem para nós, nós estamos falando de certezas. A certeza da infelicidade, da mágoa, da angústia, do arrependimento. Não negocie. Antes se achegue a Deus dizendo: Senhor, Tu sabes o quanto é difícil. Eu tenho tentado, mas por outro lado é tanta pressão. Minha alma tem me comandado, sim. Minhas emoções estão ditando as decisões que eu preciso tomar. Eu não tenho tido direção nenhuma do Teu Espírito Santo.
Eu sei que esse caminho é um caminho de morte. Por isso, abre os meus olhos. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu não quero ser assim tão ingrato. Eu não quero ser assim tão ingrata. Esaú desprezou, mas eu não quero desprezar. Jacó tinha tantos defeitos, Pai. Teve tantos problemas, mas ele nunca desistiu de ser aprovado por Ti. Me enche dessa esperança, Pai. E como Jacó, esse seja o meu desejo. A Tua bênção, a Tua aprovação. Não vai adiantar muito você ter caráter se espiritualmente você for fraco, for fraca. Deixa Deus te fortalecer nessa hora. Deixa Deus te ajudar, porque há momentos em que só a mão de Deus para nos fazer entender o que não queríamos entender. Você não nasceu para alimentar o mal, não. Dê uma ordem às suas emoções, à sua carne. Diga: em Cristo eu terei domínio próprio suficiente para vencer e escrever a história que Deus deseja que eu escreva. Esaú perdeu a chance dele. Eu não vou perder a minha. Eu não vou perder a minha. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou ser guiada pelo Espírito Santo. Onde quer que você esteja nesse instante, Deus nos dá muitas oportunidades, e nesse instante nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, declarando: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, quero ser guiada por Ti, preciso da Tua direção, do Teu conselho. Entrego meu presente, meu passado, mas também o meu futuro em Tuas mãos. Me direciona, porque eu tenho andado perdido, me sentido sozinho e não tenho certeza de nada do que tenho dito ou feito. Preciso da Tua direção, me ajuda. E se você é alguém que agora deseja colocar a vida nas mãos de Deus, eu quero te dizer que nós vamos orar por você e você vai sair daqui transformado. Porque Deus nunca desprezaria um coração transparente, sincero e verdadeiro. E se você se achegar a Ele assim, você sai daqui numa outra condição. Por isso, ainda que você esteja nos visitando, se esse é o teu desejo, levante tua mão direita onde quer que você esteja, eu quero orar por você. Levanta bem alto, como alguém que diz: Deus, estou aqui. Sou eu mesmo, é a minha hora, é o meu momento, meu dia chegou. Eu vou assumir um compromisso contigo. E se você levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Há pessoas que não levantaram as suas mãos, mas desejam receber essa oração. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se há mais alguém, fique de pé, nós vamos orar. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me disse que hoje aqui na igreja estaria uma pessoa que, quando eu disse que Satanás se alimentava desse pó, essa pessoa até brincou e disse: puxa, então eu estou perdido, porque o cheiro de pó não é brincadeira. E você é alguém que veio ao convite, mas sua vida tem estado tão distante do ideal. Você tem se sentido tão aprisionado. Aquilo que você achava que dominava acabou de dominar. E há anos que você usa e vive dizendo: um dia eu paro, quando eu quiser eu paro. Só que quantas vezes você já quis e nunca parou? E Jesus te trouxe aqui porque Ele te amou desde o dia que você foi gerado no ventre de sua mãe. Te trouxe aqui porque Ele ouviu o teu clamor e tua oração quando você dizia: meu Deus, me ajuda, me muda, se for possível me muda. E Ele se alegrou porque você veio buscar uma mudança. E Ele está falando
contigo de maneira muito direta. Se você crê de todo o teu coração, Ele vai te libertar do vício da cocaína e nunca mais na sua vida você vai dar um tiro. E você está dizendo, mas pastor, como é que isso é possível? Eu te digo, isso é o poder de Deus. Você simplesmente vai pegar nojo, vai perder o gosto, nunca mais vai conseguir nem sentir o cheiro, porque aquele que te ama vai te libertar e transformar o teu viver. Se esse é você, sai do seu lugar e vem aqui para frente, eu quero orar pela sua vida. Deus falou muito objetivamente contigo, estou te esperando aqui, ó. E sabe por que Deus pediu isso? Porque isso é um grito de clamor. Eu quero ser liberto. Tem que ir para onde? Tem que subir onde? Que compromisso tenho que fazer com Deus? Eu quero. Estou te esperando aqui. Quero ver se você vai ter coragem de dar esse passo. Teve coragem para dar tantos outros. Agora Deus está dizendo, toda a coragem que você teve para andar do lado das trevas, você vai ter que ter para andar do meu lado. Deus está me dizendo que Ele tem uma obra maravilhosa em tua vida. E se você se apegar de todo o coração, centenas de pessoas, através do seu testemunho, vão ser libertas da mesma praga que tem te aprisionado. Vou te esperar mais um pouquinho. Não vem no fim do culto, vou te esperar agora. Estou te esperando aqui. Amém. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda as mãos para cá, igreja. Ele te amou. Ele te separou. E Ele te escolheu. Você será luz para a tua geração. E o teu testemunho vai ajudar muita gente. Porque Deus te escolheu para revelar a muitos o seu poder. A liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário vem sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida. A unção e a presença do Espírito Santo vem sobre ti. Deus vai te revelar Jesus. E apegado a Jesus, você vai ter toda a tua vida transformada. Toda a tua família será salva. Você sabe quanto eles vêm sofrendo, mas Deus te diz que toda a tua família será salva. Estenda as mãos para cá, igreja, profetiza. Declara assim: ser liberto pelo poder que há em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é poderoso. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. E acabou de operar um milagre maravilhoso. Acabou de operar um milagre. Você vai ficar com o meu telefone e você vai me ligar. Porque ainda ficou algo no coração, tipo, pô, será que eu não vou sentir vontade mesmo? Você vai ver o que vai acontecer hoje. Você vai pegar nojo do cheiro. Você vai me ligar só para me contar e um dia você vai estar aqui dando testemunho. Amém? Aplauda o Senhor Jesus com toda a tua força.
Você que está de pé, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, declara assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ora você também, hein? Fica de pé aqui, ó. Fila. Fica de pé aqui também. Ora assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. E eu quero guardar os teus mandamentos. Eu quero guardar os teus Eu mandamentos. escolhi a vida. Eu escolhi a vida. E declaro que vou ser guiado. Não pela minha carne. Não pela minha pelos carne, meus desejos. pelos meus desejos, pelas minhas emoções. Pelos meus traumas. Pelo meu passado. Eu serei guiado. Pelo teu Espírito Santo. Pelo teu Espírito porque Santo. Eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Eu creio que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ressuscitou e vivo está. Eu declaro que a partir de hoje, Deus me recebe. E Jesus passa a ser o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Pai. Lava-me no sangue do Cordeiro. E ficarei mais branco que a neve. Aqui está a minha vida. Eu a coloco em tuas mãos. Livra-me de todo o mal. E me ensina a andar nos teus caminhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai querido e amado, eu quero orar por essas vidas e te pedir: cobre-os com o sangue do Cordeiro, livra-os de todo o mal, pois um povo se achega ao teu altar com fé. Tu és agora a esperança destas vidas. Senhor Jesus, assim como tocaste a mim, toca a cada um desses, que eles sejam por ti visitados, que a tua paz, teu amor, tua alegria, tua justiça no Espírito sejam imputadas nessas vidas, que eles possam, ó Deus, receber de ti uma visitação tão poderosa, tão real, palpável, maravilhosa, sobrenatural, que a partir de então serão sim filhos e guiados pelo teu Espírito. Recebe-os, eu te peço, pois nós como igreja os recebemos em nome de Jesus. Acampa anjos e arcanos ao redor de cada um, livra-os de todo mal, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Vocês que estão de pé, continuem. Continua de pé, você que fez essa oração. Aqui há pranchetas e pessoas com o desejo de anotar um e-mail teu, um contato teu, para a gente ter algum nível de relacionamento, para que a gente cumpra o papel de sermos igreja, justifiquemos a nossa existência, te dando todo o suporte para que você possa trilhar a tua caminhada, andando com Deus, conhecendo a Deus e recebendo de Deus tudo que Ele tem para a tua vida nessa terra, mas principalmente a vida eterna ao lado do Senhor. Sejam bem-vindos, não saiam daqui hoje sem deixar esse contato. É a chance que a gente tem de te pastorear, te acompanhar e te ver um dia testemunhando o que Deus fez na tua vida aqui. Sejam bem-vindos, mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus por estas vidas. Aleluia. Podem se assentar. Antes de nós encerrarmos, já estamos encerrando, mas não posso fazer isso sem aqui fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Onde está você? O Espírito Santo de Deus te procura. E Deus manda eu te dizer que Ele se importa. Ele ouviu a tua oração. Ele colheu as tuas lágrimas. Ele viu a tua dor, o teu choro. E Ele quer te dizer que Ele tem algo novo. Se você se permitir ser guiado, ser guiada pelo Espírito Santo, aquilo que parecia impossível passará a ser provável. E quando você menos imaginar, você vai perceber que você venceu, que você foi curado, que você foi curado. Há pessoas aqui que estão a ponto de trocar tudo por um prato de lentilha, por uma falsa sensação de paz, de segurança e de alegria. Não caia nessa armadilha, mas use todo o poder de reação que Deus te deu. Bota a sua fé em Cristo e saia daqui hoje com uma palavra profética sobre a tua vida. Vidas que perceberam, descobriram, entenderam que estão vivendo pela direção do corpo ou pela direção da alma. Fiquem de pé em seus lugares, eu quero orar por você. Com sinceridade. Com sinceridade. Deus ama o coração sincero.
Eu quero viver pelo Espírito. Quero ser influenciado por Deus. Quero que as minhas escolhas sejam antes as de Deus. As minhas decisões sejam antes as de Deus. Mas estou sem forças. As minhas emoções me controlaram. Eu já não consigo reagir. Os meus desejos carnais me escravizaram. E eu já não consigo reagir. Eu não quero ser rejeitado como Esaú. Eu quero buscar a Deus e andar com Deus como Jacó. Te coloque de pé, nós vamos orar. Feche os teus olhos. E declara assim comigo: Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sei eu sei que há poder em teu nome. que há poder em teu nome. Eu sei Eu sei que o teu Espírito Santo que o teu Espírito deseja me guiar, deseja me conduzir. me conduzir. Mas eu sinto Mas eu que sinto tenho sido direcionado tenho sido direcionado pela minha carne, pela minha carne, pelas minhas pelas emoções. minhas emoções. E eu sei que não foi para isso Eu sei que não foi que o para Senhor me isso chamou. que o Senhor me E chamou. sinto E sim, que se andar assim, se andar assim, vou colher no futuro vou colher no futuro aquilo que tenho plantado. aquilo que tenho plantado. Não quero plantar desobediência. Não quero plantar desobediência. Por isso não estarei mais Por indiferente isso não estarei mais indiferente à voz do teu Espírito. à voz do teu Eu te Espírito. peço, Jesus, Eu te peço, Jesus. toca-me, Toca, porque eu sou teu filho. porque eu sou tua filha. Eu creio em ti, Eu creio em eu ti. creio em tua palavra, Eu creio em tua palavra. e por isso eu decido Por isso eu decido ser guiado pelo Espírito. ser guiada pelo Espírito. Eu rejeito Eu e rejeito renego e renego toda a influência toda a influência das minhas emoções, das minhas emoções, da minha alma, da minha dos meus alma, desejos dos carnais meus desejos carnais sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu dou uma ordem Eu dou uma ordem e declaro: declaro: aquieta-te, minha alma, aquieta-te, minha alma. aquieta-te, minha alma, Aquieta-te, minha pois alma. na minha vida Pois na minha vida quem dita as regras é Deus. quem dita as regras é Deus. Eu digo ao meu corpo: Eu digo ao meu corpo: você não mais você não mais decide os meus caminhos. decide os meus caminhos. Eu nunca mais Eu nunca mais serei controlado serei controlado pelos meus desejos, pelos meus desejos. mas eu hei Mas eu hei de controlar os meus de desejos, controlar os meus desejos. e assim E assim serei guiado pelo Espírito Santo. serei guiado pelo Espírito Serei Santo. guiado pelo Espírito Serei Santo. guiado pelo Espírito Santo. Guia-me, Espírito Santo. Guia-me, Espírito Guia-me, Santo. Senhor Jesus. Guia-me, Senhor Jesus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Confio no Teu amor por mim. Confio no Teu amor. Sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Sei que o Senhor não se esqueceu. Sei que o Senhor me ama. Sei que o Senhor me ama. Por isso ajuda-me. Por isso ajuda-me. Eu te peço. Eu te peço. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Exclusivamente de Ti. exclusivamente de Ti. Exclusivamente de Ti. Exclusivamente de Em Ti. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Há um poder no céu sendo liberado. Há um poder sendo desencadeado sobre a tua vida. Vai aplaudindo ao Senhor em adoração, porque correntes estão sendo despedaçadas, grilhões estão sendo desfeitos, prisões na alma, prisões no espírito, prisões na mente estão agora sendo despedaçadas. O cativo está sendo liberto. O cativo está sendo liberto. O cativo está sendo liberto. Há um poder de revolução derramado pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Ser cheio desse poder, ser cheia dessa unção. Aleluia. E não negocia com as trevas. Não abre mão das bênçãos de Deus na sua vida, dos presentes que Deus te deu. Não negocia com as trevas. Antes creia no Senhor Jesus e ser salvo tu e tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado, declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo por um tempo de restauração, eu te abençoo para uma visão espiritual que Deus estará te dando sobre a sua própria vida. Te abençoo para que a partir de hoje sejas guiado pelo Espírito e não mais escravo das emoções, escravo da carne, escravo da alma, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vá na paz do Senhor, debaixo desta bênção, debaixo desta unção. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fica na paz. Aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado e diz: eu te amo em Jesus. You